Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, você sabe, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você, né, que acompanha a gente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário da 1h30 da tarde, que é uma tradição, né, na discussão política e no debate dos temas que estão sempre na pauta aqui da cidade, da região metropolitana e do país. Claro que há quase 2 meses, ou praticamente 2 meses, só se fala no coronavírus, né? Esse vírus que incomoda todos nós, tem uma velocidade de expansão violenta, não é? Nunca visto na história da humanidade, nunca antes na história da humanidade se viu um vírus tão rápido, né? E tão duro, difícil de ser combatido como nós estamos acompanhando agora. A Grande São Paulo, numa situação extremamente dura, o governador Dória decretou a continuidade, né, na última sexta-feira, todos nós acompanhamos, até debatemos rapidamente aqui no último programa. E vamos com a quarentena, né, até 31 de maio. Né? Para muitos, o lockdown já devia ser declarado, devia ter se decretado há algum tempo, na capital, na Grande São Paulo, enfim. Baixada Santista, nem tanto. Né? E para outros, o isolamento não resolve nada, está aprovado, enfim. O mundo inteiro fez o isolamento e os países que fizeram isso corretamente, né, as pessoas seguiram a risca, enfim, tinha multa, tinha, né, tributos aumentados, até prisão, né, para o sujeito que fugisse ao isolamento sem ter causa para isso, né, acabaram vendo as suas situações melhorando. Vizinhos nossos aqui na América do Sul conseguiram resultados mais satisfatórios. Mas pelo menos esses países têm governo, né, tem presidente, enfim. Né. Aqui na nossa terra, quando se chega a 10 mil mortos, agora já passamos de 11 mil e qualquer coisa, né, em números oficiais, é bom deixar isso bem claro, os cartórios por aí afora levam aí a possibilidade de termos aí 170% a mais, né? Então estaríamos aí na faixa dos 30 mil, né? 29 mil, qualquer coisa assim. Mas vamos com os números oficiais, evidentemente, né? Batemos 10 mil mortes e o presidente foi andar de jet ski. Ele cancelou o churrasco, mas foi andar de jet ski. Eu acho bacana, né? As pessoas que ainda defendem, né, esse tipo de cidadão, eu só quero saber até quando. Ninguém entende até onde ele vai, até as barbaridades que ele comete, né? O total divórcio que ele tem em relação ao povo brasileiro, né? Ao luto dos brasileiros. Ontem o jornal O Globo saiu com uma capa fantástica, né? Com o nome de todos os mortos, enfim, né? Provando que não são números, não é apenas estatística, né? Eram pessoas que tinham família, tinham filhos, tinham filhas, netos, né? Ou pais, mãe, irmão, irmã, enfim, né? É um sofrimento generalizado, não fosse só o sofrimento sanitário, né? O problema do vírus. A pessoa pode pegar o vírus, ser internada, sair numa boa, não precisa nem ser internada, enfim, mas tem outros que são internados e morrem, né? Ainda há o problema dessa situação econômica extremamente difícil, ninguém sabe quantos sobreviverão, nem de que jeito sairemos dela também, né? É assunto importante para a gente discutir e debater, lembrando que o Ponto de Vista tem sempre a sua reprise aqui na Santa Cecília TV a partir das 8 da noite. Fernando Chagas, mais uma vez, colabora e participa conosco, cientista político, para debater e discutir essas situações todas aí que nós estamos enfrentando. Tudo certo aí, Chagas? Tudo certo. Olá, amigos. Um abraço a todos, especial aos telespectadores, né? Hoje eu prometo, Boturão, não vou falar mal do Paulo Guedes, em respeito ao nosso convidado que está aqui. Mas vou falar de uma das pernas da política econômica, da política macroeconômica. Seria a política cambial. O dólar está disparando e muita gente está assustada com essa disparada do dólar. Por que o dólar está disparando? Primeiro, todos os países emergentes, numa crise como essa, o dólar sai desses países e vai para os Estados Unidos, vai investir em títulos públicos dos Estados Unidos, mesmo que esses títulos públicos não paguem nada e até paguem menos. Outro ponto, no Brasil, nós sempre tivemos juros muito altos. Quando os Estados Unidos tinham juros de 2% ao ano, nós tínhamos 14%. Então, compensava o risco. O pessoal colocava o seu dinheirinho aqui, o seu dólar aqui, porque a diferença entre 2% e 14% de taxa básica de juros compensava. Hoje, nós temos uma taxa de juros de 3%. Ainda é distante da taxa de juros dos outros países, dos países centrais, dos Estados Unidos e da Europa, que estão com juros praticamente negativos. Mas, ainda assim, não querem correr o risco e o dólar está saindo do Brasil. E o terceiro ponto que eu acho mais importante,
é a instabilidade política. O investidor, o aplicador de dinheiro, ele quer segurança, ele quer confiança. E esse conflito que há entre poderes da República e entre entes da República acaba definitivamente afastando o mercado financeiro do Brasil. Ele vê mais segurança em colocar o seu dinheiro ou no Reino Unido ou principalmente nos Estados Unidos. Os juros estão baixos, uma insegurança jurídica tremenda, uma instabilidade política enorme. Para que ele vai correr risco? Então ele não corre risco. O dólar vai acabar fugindo do país para outros lados. O que me preocupa com isso? Nós vamos precisar, na recuperação, de ajuda internacional. Nenhum país vai investir no Brasil enquanto nós não decidirmos a nossa situação política. Discute-se impeachment, discute autogolpe. Qual investidor internacional que vai colocar o seu dólar, o seu dinheiro aqui no Brasil para recuperar o país quando nós saímos do isolamento social? Então, enquanto isso, o dólar vai continuar crescendo e pode bater a 6% até o fim do ano ou até antes disso. Nós já chegamos a estar com 5,80. Não é difícil chegar a 6 e, dependendo da estabilidade política, até ultrapassar 6. Muito bem, situação difícil, complexa, né? Quem vai nos ajudar a apontar algumas saídas, alguns caminhos, né? Com a gente aqui o Mauro Silva, que é o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Unafisco. Prazer recebê-lo, tudo bem, Mauro? Tudo bem, Boturão, boa tarde, Thiago, boa tarde a todos os que nos assistem. Vamos tentar contribuir com algumas coisas, Boturão. Vamos aguardar e vamos espremer aqui o Mauro Silva para ver o que a gente pode tirar de positivo e das ideias. São propostas interessantes aí que a gente já conseguiu olhar aí rapidamente um pouco delas. E lá na ponta o Marcos Santana acompanhando aí as informações que vão circulando pelo Brasil e, claro, a sua participação sempre importante com a gente também. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Nós vamos discutir bastante o aspecto econômico dessa crise provocada pelo Covid-19, mas evidentemente temos sempre que ter em mente que a prioridade é preservar vidas. E eu queria inicialmente citar uma frase aqui do secretário estadual de Finanças, de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, que foi ex-candidato a presidente da República, foi ex-secretário da Fazenda Nacional, foi ex-ministro, ex-presidente do Banco Central. Ele disse o seguinte: a crise é causada pela pandemia, não pelo isolamento. E ele, na coletiva que ele deu na sexta-feira, ele disse mais o seguinte: experiências históricas mostram isso. Em pandemias anteriores, as cidades, regiões e países que adotaram a quarentena com mais vigor foram as que mais recuperaram rapidamente do ponto de vista econômico. Quer dizer, nós temos que ter o foco em preservar vidas e garantir o isolamento econômico, o isolamento social. A partir daí vamos conseguir a recuperação econômica. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo e convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre conosco na reprise a partir das 8 da noite. Lembrando, o programa ao vivo, né? Falamos aqui em 11 mil vidas perdidas, são mais de 11.120, né? Neste horário da 1h30 da tarde, agora 1h40, né? Praticamente. E à noite, na reprise, evidentemente que esse número, lamentavelmente, tristemente, será aumentado. Eu não sei onde é que está o presidente hoje, se ele foi jogar boliche, né? Eu não sei se ele foi jogar snooker, né? Ou se tanto está xingando algum membro da imprensa, algum colega, né, da imprensa. Né? Eu sei que atuando para colaborar com os estados e municípios, ele não está. Né? Não é minha essa fala, mas, na verdade, é do Marco Antônio Villa, historiador. Né? Ele é que descolou isso da agenda do presidente da República. E eu percebi bem, eu estava acompanhando os canais de assinatura na última sexta-feira à tarde, eram 5h10, 5h15, 110, 5h10, 5h20, ele estava chegando ao Palácio da Alvorada. Né?
Aí foi lá, deu uma declaração outra, falou uma besteira outra, não sei o quê, ainda sobre o churrasco, que o churrasco ia ter 1.200 pessoas, qualquer coisa assim e tal. Eu olhei o relógio e falei, pô, 5h20 da tarde, não são nem 5h30, o que esse homem está fazendo de volta ao Palácio da Alvorada? Pô, ele não tinha que estar num avião, né, chegando ao sul do país, ou indo a Manaus, ou vindo a São Paulo. Por exemplo, ontem, né, domingo, o prefeito Bruno Covas de São Paulo apareceu numa visita, né, pelos vários sites e pelos canais de notícias, circulando em São Paulo, nos hospitais e tal, vendo isso, vendo aquilo e tal. O presidente da República não podia estar ao lado dele, né, acompanhando aquela situação, fazendo as contas, enfim, quanto é que podia liberar, mais isso, com o investimento poderia ser feito junto com o ministro. Não está São Paulo apenas, né? Outros lugares do Brasil em que a situação é mais grave ainda, porque São Paulo ainda é um estado, quase um país, na verdade, né, que tem uma condição econômica bastante diferenciada, né? E aqui na Baixada, o prefeito de Santos estava fazendo uma live à noite, explicando a situação, novamente pedindo para o pessoal ir para a rua, circulou pela cidade, os prefeitos todos aqui da Baixada Santista, todo mundo fazendo das tripas coração, né? E o presidente da República andando de jet ski. Sinceramente, é o fim da picada, né? E eu lamento para quem ainda defende esse cidadão e esse tipo de ato que ele comete, viu, Fernando Chagas? Não, realmente, quando nós temos 11 mil mortos, nós estamos até comentando antes de entrar no programa, na semana que vem, na segunda, terça-feira, quando nós estaríamos aqui, vão chegar a 20 mil mortos. E nada é feito pelo governo federal. As mortes ocorreriam, mas poderiam ser menores. Faltou sim primeiro faltou prevenção. Depois, faltou um planejamento para diminuir esse número de mortes. E está faltando, principalmente, uma coordenação para a saída. Primeiro aceitar a doença, né? Assumir que a doença era perigosa. Negacionismo total. Negacionismo total. Em vez de ficar criticando os governadores e prefeitos, e todo mundo, né? Ele briga com todo mundo. Ele deveria sentar com os governadores e apresentar, ou não apresentar, estudar com os governadores um plano para saída. Não adianta sair abruptamente, porque não vai ter resultado. Nós vamos ter que sair desse isolamento social gradativamente e precisa de uma direção geral. Quem deveria coordenar isso, orientar isso, discutir isso com os governadores? O presidente. Ao contrário, o presidente ele incentiva que as pessoas saiam para a rua. E toda vez que as pessoas saem para a rua, a possibilidade de contaminação é maior. E o que pode ocorrer? Pode ocorrer um colapso em todo o sistema de saúde brasileiro, como ocorreu em Manaus. Você falou, em vez dele passear de jet ski, ele poderia pegar o seu avião e dar uma olhada em Manaus, para ver se esse vírus é comunista, se esse vírus é ideológico. Maranhão, né? Maranhão também, Ceará. A situação é muito grave também, né? Então está numa hora de deixar todos os conflitos de lado, todos esses governantes, governadores e presidente da República, sentarem numa mesa e dar uma saída. Nós já estamos no meio do caos. Então, como nós vamos sair desse caos, já que nós vamos discutir economia, para recuperar a economia o mais rápido possível, precisamos de uma orientação. Isso eu garanto. Se os governadores tomarem uma atitude em relação à saída da economia para recuperar todas as perdas, ele vai contrariar, ele vai ter uma outra solução, porque ele vive no conflito, ele vive no caos. Para ele, o caos é mais fácil do que governar. Pois é, e não foi só o Unafisco, né, o Mauro, você ilustra a gente aí, foram várias outras entidades que andaram também junto com o Unafisco, reunidas, né, e elaboraram, aí lançaram o site 10medidastributarias.org.br, foi isso? Exatamente, doutorão. Logo no início da crise, me lembro muito bem, passamos muitas horas reunidos por meio desses aplicativos, né, de conferência, várias e várias horas, foram mais de 30 horas reunidos para chegar nessas medidas. Representantes, então, além do Unafisco Nacional, do Sindifisco Nacional, da FENAFisco, FENAFIM, FEBRAFIT e ANFIP. Então, essas entidades, então, reunidas, debateram algumas questões, pensando, então, em questões da área tributária, que pudesse tanto representar alívio para alguns setores, quanto para representar algum caminho de conseguir recursos para enfrentamento da crise. Primeiro eu quero ressaltar, doutor, que nesse momento é um momento de se pensar na saúde e se pensar no bem-estar das pessoas que perderam a sua renda. Então, agora é o momento do gasto público.
gasto público para a saúde e gasto público para recuperar a renda das pessoas, evitar que as pessoas sofram, passam fome, tenham necessidades, né? Pessoas que perderam sua renda, na recuperação das empresas. Então, agora é o momento do gasto público, né? Porém, há medidas que se pode fazer para aliviar alguns setores, que eu vou relatar aqui, mas essa conta imagina-se que nós tenhamos que esse gasto público não se fala menos em 10% do PIB, o que dá 700 bilhões de reais, né? A gente vinha antes da crise com um déficit, né, da ordem de 160 bilhões, e isso era muito grave para aquela fase pré-crise. E agora nós teremos que, no mínimo, gastar 700 bi. Eu acredito que, com a dificuldade de retomada pelo problema de se recuperar a confiança, talvez até que ultrapasse esses 10% do PIB. Mas vamos raciocinar em 10% do PIB, 700 bilhões. Como agora é o momento do gasto público, né, nós podemos pensar que o Estado pode se endividar, né, que pode emitir moeda. Mas a conta ela virá. Nós teremos que, no curto prazo, mostrar de onde sairão os recursos. Aí você me pergunta, mas vamos pensar em saídas, questões tributárias e as empresas passando por tantas dificuldades? Então, eu vou falar aqui das medidas, vocês vão ver que a gente pensou, nesse primeiro momento, em que há setores que mesmo na crise ainda tem algum tipo de ganho e há pessoas físicas com estoque de riqueza muito grande que podem dar sua contribuição. Eu não sei, doutor, se a gente já pode... Alguma coisa aí? Só antes... Só lembrando que a gente fala aqui do programa, o Chagas bate nisso há muito tempo, é exatamente isso que o Mauro está colocando aqui, né? É a hora de abrir os cofres, de botar o dinheiro, né, para quem precisa, né? Não é para banco aí, dar mais moleza para banco, isso não, né? Mauro, só antes das medidas, que são importantes, essas medidas tributárias, eu tenho sido muito criticado, eu sempre defendi que dinheiro público não deve ser desperdiçado, a rodo. Mas nesse momento, esquece o meu lado liberal, é um momento excepcional, precisamos de medida extraordinária. Eu tenho sido muito criticado porque eu tenho falado. Tem que injetar dinheiro na economia, principalmente para as pessoas de maior vulnerabilidade social. Tem que ajudar estados e municípios. E tem que também, na medida do possível, sem necessitar, até para as empresas maiores se sustentarem. A indústria automobilística parou 99%. Não digo se ela necessita ou não, mas algumas indústrias talvez precisarão. Mas, basicamente, ajudar as pessoas de maior vulnerabilidade social, pequenas, médias e microempresas, e também governos estaduais e governos municipais. Aí as pessoas me perguntam, mas você disse que tem que diminuir o déficit público e o endividamento. Isso eu tenho sido muito questionado, que vai comprometer gerações futuras. Na sua opinião, é momento de pensar nas gerações futuras, no endividamento e no déficit público, que você falou, de 160 bilhões, ou é momento realmente de, como o próprio Milton Friedman falava, nesse momento tem que jogar dinheiro pelo helicóptero, espalhar dinheiro, porque é a única forma de salvar. Qual é a sua visão em relação ao futuro? Chagas, logo no início da crise, eu discutia com algumas pessoas e estava muito preocupado, que eu diria, olha, se nada for feito, nós vamos ter uma convulsão social, porque muitas pessoas ficaram sem renda, né? E isso, a ajuda veio, inicialmente houve uma proposta de R$200, depois no Congresso a oposição aumentou isso para 600 para cada um, e veio depois 1.200 para as pessoas. Esse dinheiro está chegando, ainda tem algumas dificuldades, né? A Receita fez aí alguns trabalhos para liberar o CPF, liberou milhões de CPFs, e os recursos estão chegando, mas há muito para ser feito. O raciocínio econômico, embora eu não seja economista, mas a lógica que nós tínhamos antes da crise era uma lógica de longo prazo, de se pensar em recuperação. Um país não se sustenta com um déficit muito grande, isso gera a crise de confiança, etc. Esse era antes. Veja, uma crise sanitária ou uma pandemia como essa, todo mundo pensa lá na de 1918. Então, nós não tivemos, em mais de 100 anos, uma crise como essa. Então, a lógica também
econômica, ela tem que ser outra agora. Justamente agora a lógica é do gasto. Agora, é preciso também trabalhar com planejamento. E essa é a dificuldade bastante. Que nesse momento agora a gente tem que distribuir esses recursos e evitar, mas esses recursos têm que ser distribuídos para quem precisa. E em relação às empresas, isso para as pessoas físicas, fazer chegar o dinheiro às pessoas físicas que ficaram sem renda. E em relação às empresas, então, em relação às empresas, nós precisaremos também da recuperação, mas nós temos que ter cuidado, porque aí entra os aproveitadores, né? E nós temos que ter contrapartidas. Aqui entre as 10 medidas, nós temos uma primeira medida já entrando, nós falamos que nós devemos dar isenção, não é suspensão, não, isenção total do Simples para as empresas com faturamento anual até R$1.200.000 durante um ano. Não é suspensão como está sendo feito agora, é isenção durante um ano, tá certo? Mas com a contrapartida aí que entra. Toda medida para as empresas tem que ter uma contrapartida. Porque quando você dá uma ajuda a uma pessoa física, a contrapartida já vem. Sabe qual que é? O consumo. Então, já vem a contrapartida para a economia, que é o consumo. Então, aqueles R$600 vão direto para comprar comida, para consumir. E para as empresas, qual é a contrapartida? Emprego. Então, ao dar alguma medida de ajuda às empresas, é preciso dar a contrapartida de emprego. Então, essa primeira medida nós colocamos como essa isenção, mas uma contrapartida de emprego, manutenção de emprego. No Simples até faturamento anual de até R$1.200.000. O nosso Simples, que tem limite até R$4.800.000, não existe parâmetro no mundo. O Simples, houve um crescimento, uma explosão desse limite. Mas não vamos discutir isso aqui agora. A nossa proposta de isenção por um ano é até R$1.200.000 com a questão da contrapartida. Isso então para quem é tributado pelo Simples, com faturamento anual até R$1.200.000. Até R$1.200.000. 200.000. Acima disso, não. Acima disso, a nossa proposta não comporta a isenção, embora a gente acredite que a suspensão, como está agora, deva prevalecer. Então, essa isenção, amarrando então com a manutenção de emprego. Você deu um exemplo, aí eu quero aproveitar bastante, que eu criticava bastante, a indústria automobilística. A indústria automobilística tinha e ainda tem um benefício econômico, um benefício fiscal, que eu chamo de privilégio fiscal, de mais de 8 bilhões por ano. E eu fui ler o documento que trouxe esse benefício fiscal e fui procurar nesse documento a palavra emprego. E sabe quantas vezes eu encontrei a palavra emprego? Nenhuma. Não há esse benefício fiscal que foi concedido, e existe até hoje, e foi concedido há muitos anos atrás para a indústria automobilística, não tinha nenhuma contrapartida quanto a empregos. Bastava a indústria fazer uma maquiagem em algum modelo existente, não era para modernizar, trazer carro elétrico, nada disso. Se maquiasse o modelo existente, já tinha direito e estava no bolo desses 8 Somos lobbies. O que nós temos, ao fazer isso agora, e talvez a indústria automobilística a gente tenha que pensar, e outras que empregam massivamente, mas sempre pensando na contrapartida. Eu criticava, antes da crise, muitos privilégios tributários, que são benefícios fiscais sem contrapartida. Então, se agora nós vamos dar ajuda às empresas, e eu acredito que tenha que dar, mas sempre procurando associar a contrapartidas. Ainda falando aqui, não sei, doutor, se você Vamos quer... rapidamente para um break, né? Estouramos aqui o primeiro bloco e na sequência a gente continua a conversa e o Mauro vai apresentando aí todas esses itens, essas ideias importantes que deveriam, pelo menos o que a gente está entendendo, ser colocadas em práticas e não estão, né? Já voltamos. Muito bem, estamos de volta, sequência aqui do nosso ponto de vista, falando sobre as questões tributárias, a dificuldade que as pessoas encontram hoje em receber, né, essa tal ajuda por parte do governo federal, que muita gente acha que chegou, outros dizem que não chega, não conseguem receber. Os empresários foram a Brasília, né, naquela quinta-feira que o presidente atravessou a Praça dos Três Poderes, invadiu, não é, por culpa do seu Dias Toffoli, né? O Dias Toffoli é meio... Bom, eu ia falar o que ele é, mas é melhor você pensar em casa, né? Porque ele tem o traseiro grande, né? É um traseiro enorme que ele tem, né? Porque se é o Gilmar Mendes, o presidente do Supremo, se é o Celso de Mello, o presidente do Supremo,
se é o Joaquim Barbosa, o presidente do próprio Marco Aurélio Mello, enfim, né? Um cara que tem pulso firme, nunca. O presidente não ia pensar, mas nem imaginar, né? Nem passar pela cabeça dele fazer uma coisa daquelas, né? Mas fez, né? E depois ouvindo os empresários aí em emissoras de rádio, entrevistas em sites, enfim, todos disseram que foram a Brasília cobrar. Cobrar crédito. Crédito, né? A juros mínimos do ministro Paulo Guedes. Fernando Chagas está conosco, o Mauro Silva, presidente do Unafisco, né? Santana aí também acompanhando as principais informações. A gente segue aqui com o Mauro explicando aí as medidas que foram encontradas, não só pelo Unafisco, como alguns outros sindicatos, associações, enfim, que unidos, não sei se já foi apresentado, né? Foi apresentado, nós temos até um hot site que as pessoas podem consultar, que é 1010medidastributarias.org. Então... 1010 medidastributarias.org.br, é um hot site onde as medidas estão lá bem explicadas e tem lá os apoios, as entidades que estão apoiando. Aí na telinha, olha isso. Exatamente. 10medidastributarias.org.br. Então, eu falava então que a gente propôs na primeira medida isentar as empresas do Simples que têm um faturamento de até R$1.200.000, isentar por um ano. Agora, como segunda medida também de exoneração, seria tirar da folha de pagamento o peso do Sistema S. Já houve uma diminuição, um afastamento durante alguns meses, mas o que a gente está propondo é que seja retirado completamente esse peso do Sistema S, e a gente fala aqui que isso teria um alívio aí em torno de 17, 18 bilhões. No caso da isenção total de tributos, o custo disso que a gente avalia é em torno de 20 bilhões. Né? A gente colocou os números, porque depois vem as medidas para arrecadar mais dos setores que ainda podem, e aí a gente quer, o saldo disso dá em torno um saldo positivo de 250 bi. Veja que aqueles 700 bi que nós falamos, que no mínimo vão precisar de gastar, não se consegue isso de uma vez. Isso, você falava, Chagas, de comprometer gerações futuras. Olha, uma pandemia que nós podemos dizer que ela é inédita em pelo menos 5, 6 gerações, tomando aí geração por cada 20 anos, tem mais de 100 anos. Então, é uma pandemia que nós não temos igual em 5, 6 gerações. Então, é claro que o custo dessa pandemia vai ter que permear o pagamento da recuperação do país ao passar por essa pandemia, vai ter que permear algumas gerações. Afinal, é algo que não ocorreu há 6 gerações. Não tem futuro se não tiver presente. Exatamente, não tem futuro se não tiver presente. Então, isso é importante. Essas medidas... se não tiver vidas. Né? Exatamente. Então, essas medidas que arrecadam positivamente, a nossa ver, 250 bi, elas já não dão só para esclarecer, solução imediata. Né? O Sistema S, você exoneraria a folha de pagamento, que é importante, que é um peso, definitivamente ou provisoriamente? Definitivamente. E é certo que a maioria dessas confederações, etc., elas têm condições de maneira negociada com as empresas, retomar boa parte para não deixar a parte social que o Sistema S atende desamparada. Eles têm a maneira de negociada para aquelas empresas que estiverem se recuperando, voluntariamente contribuir para isso. Né? E a terceira medida, que é uma medida também de exoneração, você falou aí do câmbio, do dólar, né? Chegar a 6, o dólar já vinha antes da crise do Covid já em alta. Já vinha em alta, não é só o Covid. Mas é claro que aí a crise sanitária, a crise da pandemia, isso foi ampliado. O que nós propomos é que não haja, que o governo não ganhe com a crise, nem que as empresas ganhem com a crise. Como? O governo não ganhar com a crise, os tributos aduaneiros devam ter o dólar congelado em 31 de dezembro de 2019. Então, tudo que foi importado vai ser importado com dólar de 31 de dezembro de 2019. Então, essa é a proposta. Utilização do câmbio de 31 de dezembro de 2019 para o cálculo dos tributos de incidência ou importação. Mas veja que essa é uma medida que tem dois lados. Esse lado desonera, mas há um lado para aquelas empresas que estão ganhando com a crise. Quem exporta está ganhando com a crise. O dólar está alto, né? O setor alimentício, né? Que continua trabalhando bastante, né? Todos aqueles que têm um lado exportador muito antes poderão ganhar com a crise. Então, a ideia é que ninguém ganhe com a crise.
E esses, então, que vão ganhar com a crise, sobre esses a gente colocou um tributo também que elimine esse ganho, né? Então, pode ser um IOF, pode ser um empréstimo compulsório, né? A saída tributária a gente deixou em aberto, pode ser tanto o IOF como o empréstimo compulsório, mas que seria, vamos dizer assim, algo que iria eliminar completamente o ganho. Então, todo o ganho acima do dólar de 31 de dezembro volta para o governo. Então, ninguém vai perder... Só variação cambial. Ninguém vai perder nem ganhar com a crise. Todo mundo que vai perdendo ou ganhando. Quem perder, nós travamos o câmbio em 31 de dezembro. E quem for ganhar, tudo que for ganho cambial vai virar para o governo para combater a crise. Olha então, que dá aqui o quê? Uns 2,50, 2,70 de diferença, né? Entre o... que estava 3,60, 3,70, né? Então já estava alto. Já estava em um processo de alta. Tributaria pelo IOF o excesso. O excesso, né? O excedente Exatamente. ali, que o cara está lucrando em cima do câmbio, né? E agora, a quarta medida, viu, Boturão, já é uma medida de arrecadação. Mas aí você me pergunta, peraí, mas as empresas sofrendo, as pessoas perdendo renda, perdendo seu emprego, da onde nós vamos arrecadar, né? Gente, há pessoas, há os bilionários brasileiros, a Forbes listou, né, os 200 bilionários brasileiros, né? Nós temos 30 mil pessoas, viu, Chagas? A Receita, ela divulga um levantamento que vem do imposto de renda. Nós temos 30 mil pessoas no Brasil cuja renda mensal é superior a 320 salários mínimos e cujo patrimônio beira os 2 trilhões, somatório dessas 30 mil pessoas. Então, nós temos, pela revista Forbes, 200 bilionários. 200 pessoas são bilionários. Patrimônio acima de 1 bilhão. 2 trilhões de reais. E nós temos, além desses 200, outras pessoas que não são bilionários, mas que estão bastante bem, né? São milionários, são ricos, né? São ricos, né? E são essas 30 mil pessoas cujo patrimônio somado chega quase a 2 trilhões. Mauro, desculpe, mas é pelo menos 320 salários, pode ser mais. Mais, de 320 salários mínimos a mais. O mais pobrezinho Quando eu falo isso, isso, é renda tributada e renda não tributada, porque a maior parte da renda dos muito ricos, super ricos, que a gente chama, vem de renda isenta. Renda isenta, que são os tais dividendos. É o lucro das empresas, né? O cidadão tem uma empresa, participação numa empresa, o lucro que ele recebe, ele não paga tributo nenhum, ao passo que quem trabalha paga o imposto sobre a renda. Aliás, essa é a grande discussão, né? Tributar os dividendos, né? Nas medidas aqui, Chagas, nós discutimos isso anteriormente, nós não propusemos a volta da tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos, porque isso terá eventualmente voltando, um efeito só a partir de 1º de janeiro. A gente se preocupou em coisas mais emergenciais. Mas para esses bilionários, para esse conjunto dessas 30 mil pessoas aí, nós propusemos a implantação do imposto sobre grandes fortunas, que também valeria a partir de 1º de janeiro de 2021, mas até lá um empréstimo compulsório, com a alíquota média de 2,5%. Aí já vai ser aquela fantasia. Na rede social, quando a gente fala de grandes fortunas, Boturão, eles já têm uma receitinha de como combater. Fuga de capital. Combater. Vai dizer, eles vão fugir, o cara vai pegar a fazenda dele, botar nas costas e vai embora. Vai pegar o apartamento dele, botar nas costas e vai embora. O edifício que o cara tem na Avenida Paulista, ele vai carregar para a participação societária dele, né? Nós temos vários estudiosos, temos aí um brasileiro que está até fazendo, que é o Marcelo, acho que Marcelo Medeiros, nós fizemos uma entrevista dele no nosso site mostrando que a fuga não ocorre dessa maneira. Gente, não, e o pior, aqueles que se julgam milionários, né? Tributáveis, não sei o quê, e vem defender aqueles que são. Exatamente. Tivemos aí até o cara está muito, foi expurgado desse mundo há muitos anos. Fez uma fala dessa, né? Gente, mas espera aí, qual é a alíquota, né? Qual o percentual desse imposto? Porque para o camarada fugir do Brasil deve ser um negócio muito alto, né? 2,5%. Agora eu te pergunto, você que está nos assistindo, você vai desmobilizar o seu patrimônio aqui ou vai inventar empresas lá fora,
causa de 2,5%. Custo-benefício, né? Mas aí esse dinheiro... O custo esse- de se esse desfazer. dinheiro- Se fosse verdade isso, o custo dinheiro de se teria carimbo? desfazer... Esse né? dinheiro teria carimbo para algum setor do Então, governo, da atividade? Porque o cara exatamente. vai dizer, não, porque não sei o quê, Não, vamos pra- roubar o dinheiro. podemos direcionar, vai a lá Constituição pro cofre. permite para a saúde, a Constituição O permite empréstimo você compulsório. carimbar para a saúde. E nesse caso, nós iríamos carimbar para a saúde e assistência esse recurso. Os impostos, em regra, não pode ser carimbado o dinheiro, mas para a saúde pode. Então, esse recurso, então, do Imposto sobre Grandes Fortunas, que a gente avalia que arrecadaria em torno de 30 a 40 bilhões. Pessoal, aí o camarada tem um apartamento lá em casa, está preocupado. Calma, é para quem tem patrimônio acima de 20 milhões. Não é a classe média, né, gente? Não é, ô Chagas? Não é, com certeza. 20 milhões é o patrimônio. O sujeito tem um utilitário financiado e está se considerando patrimônio. O rico. camarada Não. vende, o dinheiro camarada que o cara vende tem um guardado em banco não apartamento, conta, né? tem que pagar 6% para o corretor e está tudo bem. Mas se ele tiver que dar uma contribuição a mais para o país, e agora para recuperar o país da crise, de 2,5%, nós estamos achando que isso é um absurdo. Gente, é 2,5%. E aí, Chagas, tem que tomar cuidado, que há projetos discutindo isso no Senado, em que se fala em a gente põe o Imposto sobre Grandes Fortunas e desconta o IPTU, o IPVA. Se fizer isso, a arrecadação vai a zero. O que nós estamos propondo, gente, é uma contribuição a mais dos muito ricos, dos super ricos. É 2,5% a mais, não se abate mesmo isso. É aqueles que têm patrimônio acima de 20 milhões. Não é o nosso amigo, vizinho, que tem um apartamento para render aluguel para ele, o seu tio, o seu avô, não é esse. É quem tem patrimônio acima de 20 milhões, tá? Não chamar vocês de comunistas? Não? Já foram chamados de comunistas? Não, Mas nos Estados Unidos a tributação é mais ou menos por aí, tanto é que é uma tributação sobre o patrimônio, né? principalmente na herança. Porque até força as pessoas, Por isso que os caras grandes fazem as ricos, fundações, a né? criarem fundações e fazerem doações, né? Para exatamente. E uma, o tributação. Mauro tocou num ponto. O fato gerador do IPTU é diferente de grandes fortunas, né? O fato gerador é sobre a propriedade e o fato gerador é da grande fortuna. São coisas distintas. Mas as pessoas gostam de fazer essas confusões, e daí a gente tem que há esse projeto, então, de vários senadores, nós da Unafisco fizemos um ofício explicando, e explicamos aos senadores, né, e aos deputados também, mas aos senadores principalmente, porque o projeto agora está no Senado, de que não é cabível esse desconto, porque é uma contribuição a mais. A mais. Eu não posso cobrar um imposto de 2,5% e descontar o IPTU de 4%. Não vai sobrar nada, né? Então, para ter uma arrecadação significativa, a alíquota é em média de 2,5% e não se desconta nada. Então, isso aí, esse projeto, essa ideia, para ficar bem claro, esses 2,5% de tributo seria em cima daquelas pessoas que têm um patrimônio de 20 milhões de reais para cima. Exatamente. Né? Entra a conta corrente, aplicação bancária, tudo isso entra ou inclusive a gente total sugeriu que o para sujeito tornar tem, mais é isso? simples, assim, todo ano as pessoas fazem sua declaração de imposto de renda sim. e já informa. Então, vamos nos basear naqueles valores inicialmente, pode fazer um ajuste aqui, outro ali, mas inicialmente a Receita já dispõe de um banco de dados muito grande sobre o patrimônio das pessoas. Então, tudo que for declarado como bens, saldo em conta corrente, aplicações, etc., assim, então entra no seu conjunto do seu patrimônio. Né? Deixa eu só chamar mais um intervalo, a gente estourou agora aqui o segundo bloco, e na volta, então, a gente segue destrinchando aí essa série de propostas, né, interessantes e importantes. Né? Não vai ligar para cá, mandar mensagem dizendo assim, pô, mas só 20 milhões? Pô, vai devagar, cuidado, hein? Vamos, break, voltamos já já. Muito bem, a gente volta aqui com o Mauro Silva, né, na sequência dessas ideias, dessas proposituras do Unafisco e de outras associações. O projeto está agora no Senado da República, né? Tem muitos senadores que muito mais do que isso, né? Vamos combinar aqui, né? Desde que tenha sido ganho licitamente, né? Mas também não custa colaborar com o país no momento desse. Pois não, Mauro? Então, antes do intervalo, a gente estava falando do imposto sobre grandes fortunas e de um empréstimo compulsório sobre grandes fortunas para valer agora. Lembrando, pessoal, que o imposto sobre grandes fortunas está na nossa Constituição desde 1988. Por isso que a gente justificou ao senador Major Olímpio, relator de um dos projetos,
que acatou uma emenda para tornar temporário o imposto sobre grandes fortunas só para atender a crise. Não é o caso, porque é um imposto que deva ser permanente, né? Há algumas medidas que podem ser temporárias acompanhando a crise. Mas o imposto sobre grandes fortunas, ele vai ajudar na crise, mas já está na Constituição há muito tempo e deva ser permanente, né? Então, vamos lembrar disso. Nós mandamos um ofício para ele explicando isso. Ainda pensando, viu, Chagas, Boturão, quem nos assiste, naqueles setores que, ainda com a crise, continuam ganhando. E qual é o setor, né? É quem tem, aqueles que vivem de, vamos dizer assim, os chamados rentistas, né, Chagas? Quem vive de renda. Então, a nossa proposta é uma contribuição social temporária incidente sobre as receitas financeiras. Então, quem tem aplicação financeira a partir de um certo valor, o ganho dele sofreria uma tributação a mais para ajudar nessa crise, e isso poderia nos trazer 60 bilhões a mais. Seria uma alíquota de 20%, é uma alíquota alta mesmo, que é temporária, e sobre os rentistas, aqueles que estão com sua renda parada, só recebendo esse ganho. Tá? Então, justamente para pensar até para que ele coloque para produzir. Mauro, não quer pagar esses 20%, coloca a sua aplicação para produzir. Mas não é para você que tem a sua aplicação sua poupança, pequena, não. sua poupança aí não. É para grandes aplicações, pessoal. Pode ficar tranquilo. Mauro, você está falando dos rentistas, os clientes dos bancos, das instituições financeiras, mas nós vivemos um momento de caos financeiro e ainda assim os bancos vão bem, obrigado. Né? Eu lembro até que assim que começou a pandemia, o Santander começou uma campanha publicitária na televisão, colocou, olha, nós vamos colaborar, nós vamos aumentar em 10% o limite do seu cheque especial. Na prática, o que é? Deu mais corda para o correntista se enforcar. Em vez de falar, olha, eu vou reduzir a taxa de juros, vou isentar tarifas, não, vou dar mais corda para você se enforcar. Quer dizer, os bancos no Brasil dão esse tipo de contribuição. E aí, antes de vir para cá para o programa, eu pesquisei aqui o resultado financeiro dos 4 maiores bancos do Brasil, nesse primeiro trimestre, né? Os bancos vão muito bem, obrigado. O Itaú, por exemplo, ele teve um lucro líquido de 3,9 bilhões de reais. O Banco do Brasil, 3,3 bilhões. O Santander, 3,7 bilhões. E o Bradesco, 3,38 bilhões. Quer dizer, os 4 maiores bancos tiveram... O Banco do Brasil deu quanto? 3,39 bilhões de reais. Mas não é o banco do governo, não é o banco do brasileiro, o Banco do Brasil apresentar esses super lucros, porra. Inacreditavelmente, né? A economia do Brasil está na lona, mas ainda assim os 4 maiores bancos do Brasil estão muito bem, obrigado. Nós nem combinamos, mas você trouxe para mim uma deixa, que a sexta medida é justamente aumentar a tributação sobre o lucro dos bancos. Os bancos que em 2019 tiveram um lucro de 120 bi. 120 bi. E agora você nos traz informações já do primeiro trimestre. Então, nós propusemos o quê? Um acréscimo de 15 pontos percentuais na contribuição social sobre o líquido, mais 15%, e de 4% numa contribuição que vai sobre o faturamento dos bancos, né? Que é a COFINS. É sobre o faturamento mesmo do banco. Isso nos renderia, segundo as nossas contas, 38 bi anuais. Né? Então, para pegar esse setor, que é um setor... Uma das primeiras medidas anunciadas, né, Chagas? Então, você deve lembrar que foi liberar 1,2 trilhão para os bancos emprestarem, né? Falei assim, bom, que bom, né? Eles vão ter mais lucro. Se eles vão emprestar mais, vão ter mais lucro. Então, vamos aumentar a tributação sobre o lucro dos bancos, porque é um setor que vai continuar bastante... com capacidade contributiva bastante significativa. O interessante, rapidamente, quando liberaram esse depósito compulsório do Banco Central, liberou para os bancos, 1,2 tri, os juros aumentaram. Exatamente. Aí, o que os bancos alegaram? É que o risco é maior. Mas então, não tinha necessidade de você liberar o depósito compulsório. Você liberou o depósito compulsório para baixar os juros aumentados. Teve até um amigo nosso aí que estava muito bravo. Muito bravo. Há um dia aí com relação a essa situação. Foi precisar pedir um crédito aí, né? E o banco com o qual ele atuava quase que dobrou, né? Dobrou os juros. Né? Depois ele mudou de banco. Então, sabiamente.
essas questões que nós teremos que discutir agora, de onde tirar recursos, de quem vai poder justamente contribuir. E os bancos é um setor interessante. Nós já falamos aqui, né, Chagas, de uma das medidas que era a questão da questão cambial, né? Quem tiver um ganho em cima do dólar alto, ou seja, os exportadores, né? Nós estamos propondo aí uma medida que pode arrecadar até 90 bilhões, né? Que é a tributação do ganho cambial extraordinário, né? Então, tudo que exceder 4,45 sofreria eu digo 4,45 porque você aplica 10 e chega lá antes de 4, né? Então, tudo que ultrapassar 4,45 sofreria, então, uma tributação de 10% em cima para poder contribuir com a crise. Ou seja, ninguém ganha e ninguém perde na questão cambial. Essa é a nossa proposta. Com isso a gente calculou que daria em torno de 90 bi por ano. E entrando agora no que vocês disseram aqui, com muita razão, a questão dos lucros e dividendos, né? Isso é uma discussão que tem que voltar, mas a gente propõe, até para estimular que as pessoas não distribuam, que as empresas não distribuam lucro, um empréstimo compulsório sobre o lucro de 2019 distribuído agora. Então, se for distribuir em 2020, vai pagar um empréstimo compulsório, né? Então, aí a gente imagina uma alíquota de 15%. Né? O que daria uma arrecadação de mais 10 bi. É até uma medida que tende a incentivar a não distribuição e investimento. Nós vamos precisar de investimento agora. Então, a gente propõe um empréstimo compulsório sobre o lucro distribuído agora em 2020 de 15%. Então, e por que não, já que os meses estão passando, que se discuta, a partir de 1º de janeiro de 2021, a volta do imposto sobre a renda na distribuição de lucros e dividendos. Mas você vai me perguntar, mas mais tributo? Sim, mas é sobre o lucro, amigo. Se aquelas empresas que estiverem em situação ruim, ela não vai pagar, porque ela não vai ter lucro, não vai distribuir lucro, né? Neste caso, é para aquelas empresas que se recuperarem e começarem a dar bons lucros para distribuir. E mais, se não distribuir, não vai pagar. Então, poderia fazer investimento. Agora estou precisando reinvestir. Tudo bem, reinveste. Reinveste. Não. E no momento que o Brasil vai precisar de investimento, investimento principalmente em infraestrutura no Brasil é muito pouco, chega a 2%. Em vez de distribuir dividendos de lucro, não quer ser tributado, investe. Exatamente. Alguma coisa aí, Santana? Temos aqui o Triguetas, o Constantino Triguetas, ele pergunta sobre outro assunto. Na verdade, ele fala sobre o imposto de renda. A Receita manterá o calendário de restituição, apesar do prazo da entrega ter sido prorrogado até 30 de junho? Então, isso foi divulgado nesse sentido. Foi uma das primeiras coisas, nós mandamos até um ofício, uma das primeiras medidas que a gente tomou foi mandar um ofício pedindo para que, apesar a gente pedia que o prazo fosse adiado, e de fato foi, e apesar desse adiamento, que mantivesse o cronograma de restituições. E a Receita se comprometeu de manter esse calendário de restituição. Então, para aquelas pessoas que eu recomendo, aquelas pessoas que imaginam que vão ter restituição, façam logo a sua declaração, arrumam um tempo aí, no meio do isolamento, para fazer. Agora, para aqueles que vão ter pagamento, aí eles vão ter um prazo maior, pode usar o prazo até final de junho. Mas, para aqueles que têm restituição, façam logo suas declarações para terem logo a sua restituição. Mauro, de uma forma geral, com todas essas medidas tributárias, o valor final, quanto que nós teríamos de uma arrecadação no curto, médio prazo? Então, a gente imagina uma arrecadação líquida, ou seja, tirando aquelas exonerações, em torno de 250 bi, né? Neste ano? Neste ano, anual, né? Para cobrir. Evidentemente que, no mínimo, vamos ter de gasto público 700 bi, então isso vai ter que ser aplicado durante alguns anos, para recuperar isso daí. Mas seria muito difícil imaginar medidas que dessem conta em um ano, seria praticamente impossível no momento de crise, todo esse valor. Então, a gente procurou só concentrar nos setores que têm capacidade de contribuir, né? E só para não deixar passar, duas últimas medidas, uma é empréstimo compulsório, já falei, né, dos lucros e dividendos, e uma outra muito discutida e muito polêmica também, aquelas que dão aqueles problemas na rede social, né? Que é a possibilidade de se aumentar o ITCMD, que é o Imposto Causa-Mortes, Imposto sobre Heranças, Causa-Mortes e Doação. Então,
por meio de resolução do Senado, eles determinam a alíquota máxima. E os estados determinam a alíquota. A gente está... os nossos colegas do Fisco Estadual alegaram que vai haver uma queda muito grande de ICMS e que, para compensar isso, teríamos que permitir esse aumento de ITCMD, que é sobre heranças e sobre doações. Então, cada estado vai implantar. Então, seria então para permitir com a alíquota de até 30% pelo Senado e cada estado implanta. Então, os nossos colegas do Fisco Estadual defenderam que essa é uma das... você está também tributando estoque de riqueza, que é o estoque que está passando de uma geração para outra. Né? E que essa transmissão, que no Brasil é muito pouco tributada... Diferentemente dos outros países. Diferentemente dos outros países, e que isso seja a partir de um certo valor também, só para aquelas grandes heranças. Então, aumenta esse valor, esse limite para 30%. Cada estado vai determinar essa sua alíquota, que vai até 30%, não é que vai ser 30% de imediato. E isso poderia trazer aí, segundo os nossos colegas levantaram, 33 bilhões de recursos para ajudar para combater a crise. Teria que ser aprovado pelo Senado. Teria que ser aprovado pelo Senado já, para que os estados votem leis para valer a partir de 1º de janeiro de 2021 e isso traga essa contribuição. Porque é inegável que vai haver uma queda muito grande no ICMS. Então, essa se é uma avalia, maneira porque quando a prefeitura a gente acompanha o ICMS, se avalia que neste mês nós vamos ter uma queda de 30% do ICMS. Já se... sem tirar essa queda... E os municípios sentem também. Sim, claro, porque recebe o repasse. Mauro, você está falando das medidas, são excelentes, muitas delas, já discutimos várias vezes aqui no programa, não? Até em situação normal, não apenas uma situação excepcional como a da pandemia, né? Mas como diz o filósofo Manuel Francisco dos Santos, o popular Garrincha, tem que combinar com os russos, né? No caso, qual que é a receptividade do governo federal com essas 10 medidas? Como é que a equipe de Paulo Guedes recebeu essas propostas? Porque depende fundamentalmente de uma atuação deles acreditarem na eficácia dessas medidas para poderem finalmente sair do papel, né? Inicialmente, nós procuramos, especialmente com o trabalho do Sindifisco, procurou o deputado Celso Sabino, que já apresentou alguma dessas medidas, praticamente todas aqui que não estavam ainda com o projeto, já viraram projeto de lei. Praticamente todas essas medidas já viraram projeto de lei. Então, isso depende do Congresso. Muitas dessas dependem do Congresso Nacional, quase todas. E, evidentemente, que o trabalho do governo é importante para ajudar nessa discussão, né? É complicado, porque é uma questão que vem de visão de mundo, né? Quem acredita que nós devemos ter menos tributos, agora nesse momento, com essa maior crise dos últimos mais de 100 anos, vai ter que rever sua visão de mundo. Na visão de mundo prevalecente antes da crise, todo e qualquer aumento de tributo era totalmente criticado. Agora nós temos que ter outra visão de mundo, né? De recuperar o país. Fala-se que a nossa dívida, que era de 55% do PIB, vai chegar a 95% do PIB, né? O que era impensável antes dessa crise, mas que agora é perfeitamente normal e que talvez até ultrapasse 100% do PIB, porque nós precisamos agora, é o momento do gasto público. E Mauro, você falou que teria uma tributação, uma receita líquida de 250, mais ou menos. 250. O déficit está previsto de 220 bi. O déficit, quer dizer, nós vamos gastar mais do que nós vamos arrecadar. Sim. Então, gera uma maneira da dívida não explodir. Exatamente. As medidas tendem isso, a mitigar, haverá um crescimento da dívida pública, nós mas menor. Uma coisa centenária, que não se vê há mais de 100 anos, mas com essas medidas sobre setores que têm estoque de riqueza ou que estão ganhando com a crise... Tem capacidade contributiva. Tem capacidade contributiva, mesmo com essa crise, né? Setor financeiro e os grandes ricos, super ricos, esses podem ser chamados a dar uma contribuição maior. O que preocupa, rapidamente, estamos em cima da hora, o que preocupa é que a equipe econômica está preocupada em reformas estruturantes. Quando um momento é emergencial. Momento de crise desse tamanho. Um momento emergencial. Não é momento de medida estruturante. O que tem que fazer?
O socorro, nós estamos na UTI. Não dizem que o CNPJ está na UTI? O CNPJ está na UTI. Como nós vamos recuperar esse CNPJ que está na UTI? O CNPJ que não passou nem na porta do hospital. Este pode colaborar. É uma maneira de você diminuir a desigualdade. Não só a desigualdade social, mas a desigualdade empresarial também. Eu só ressalto sempre isso. Cuidado com os aproveitadores, que mesmo no momento desse, que deveria ser de solidariedade, eles aparecem. Em todos os setores, né? Inclusive, o pessoal vendendo máscara, o triplo do preço. Respirador Aí, que não pagando funciona. não sei quantos R$1.000, né, em cima de um respirador, uma coisa assim, criminosa mesmo. Ô, Mauro, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela participação e vamos ver se a gente faz outras aí, participações suas, para a gente ir medindo aí como é que as coisas vão. Obrigado, viu? Eu que agradeço, doutor. Estou à disposição, sou morador aqui da região, apesar de atuar nacionalmente, estou à disposição aí para contribuir. Obrigado, então, ao Mauro Silva, que é o presidente do Unafisco, né? O Chagas está sempre participando com a gente. Marcos Santana diariamente conosco, ponto de vista sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde. Reprise, você confere às 8 da noite. Tchau, valeu, obrigado.